Então, antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, queremos orar neste momento. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque estamos aqui na Tua presença. Invocamos que o Senhor derrame neste momento o Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja derramado sobre mim e sobre os meus irmãos. Os que estão aqui e os que estão através da internet ouvindo e assistindo esta mensagem que vem do Senhor. Derrama sobre nós todos o Espírito Santo, falando ao nosso coração através da Tua palavra. Que seja exaltado o nome de Jesus e que o Espírito Santo seja derramado. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. O tema que nós escolhemos, eu creio que foi Deus quem colocou isso no meu coração, é sobre a oração. Minha esposa já falou sobre a oração hoje. Se meu povo orar, o que vai acontecer? Se meu povo orar. Isso é condicional, não é? Uma conjunção condicional. Abra sua Bíblia em segundo livro de Crônicas, capítulo 7 e o verso 14. Este é um verso muito famoso, porque é um texto que já foi inspiração para a composição de hinos. É um verso que já foi inspiração para muitos sermões. Tornou-se quase tão familiar para todos os cristãos como é o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor, não é? Esse texto se tornou também um texto muito familiar. Se meu povo orar. Mas eu confesso que é difícil introduzir esse texto na nossa vida e praticar esse texto. E nós queremos hoje estimular você a praticar esse texto. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Vamos ler. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Olha que Deus! Eu não preciso de outro Deus. Ele não está pedindo aqui um montão de dinheiro para atender nossas preces. Ele não está estabelecendo aqui condições impossíveis. Ele está falando coisas simples. Simplesmente, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. O que é se humilhar? Se prostrar ajoelhado diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso do Senhor. A Leila disse que nós devemos perguntar tudo para Deus porque Ele sabe tudo. E nós podemos pedir tudo para Ele porque Ele tem tudo. Ora, por que eu preciso de um outro Deus? Se o Deus a quem eu sirvo sabe tudo e pode me responder todas as perguntas, e Ele tem tudo, então Ele pode me suprir também todas as necessidades. Basta que eu me humilhe e diga: eu aceito o Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Isto é humilhar-se. E orar. É difícil orar? Não é difícil orar. E buscar a minha face. É difícil buscar a face de Deus? Não é. Queridos, tudo aqui é coisa fácil. E se converter dos seus maus caminhos. Pedir perdão pelas coisas erradas que fazemos, pelas decisões erradas que fazemos. Às vezes nós dizemos: foi da vontade de Deus. Não, não foi da vontade de Deus, foi da tua vontade. Você decidiu. É você que decide. Entendem, irmãos? Você decide e às vezes lança a culpa em quem? Em Deus. Queridos, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Não está falando, talvez eu vá ouvir. Não, eu ouvirei. Está dando uma certeza. E perdoarei os seus pecados. Não é talvez, não é de vez em quando que Ele perdoa. Não, Ele perdoa. Confessou? Está perdoado. Está salvo.
e sararei a sua terra. Deus não sara a sua terra, irmãos. Deus sara o corpo, Deus sara a voz, Deus sara a mente, Deus sara a nossa visão, Deus sara a nossa família, Deus sara tudo o que Ele quiser. Porque Ele é a cura, Ele é a vida. Esse verso que nós lemos tem 41 palavras. Pode contar aí, nós contamos, são 41 palavras este verso 14. Mas queridos, é isso que vai mudar a vida do povo de Deus. O povo de Deus do tempo do fim, hoje é chamado de Laodiceia. E não é nada bonito falar eu sou de Laodiceia, porque Laodiceia na Bíblia é um quadro feio, é um quadro morno, é quadro de cristãos que estão mais comprometidos com o mundo do que com o céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Não, eles estão sonhando com a terra e não com a nova terra. Mas Deus quer mudar o estado de mornidão do povo de Deus que vive nesta última geração na face da terra. E o que nós temos que fazer para mudar? Seguir o conselho aqui, do verso 14, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, a Bíblia descreve o tipo de moeda que precisamos usar para comprar de Jesus, o antídoto, o remédio para a nossa enfermidade espiritual. E nós lemos qual é a moeda que Jesus estabelece. Apocalipse 3:20. Abra sua Bíblia. Apocalipse 3:20. Veja qual é a moeda que Jesus está orientando você a usar. Apocalipse 3 e o verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. 2 Crônicas 7,14 nós lemos: se o meu povo se humilhar. Apocalipse 3:20 que nós lemos: se alguém ouvir a minha voz. Ou seja, sempre aparece o quê? A conjunção condicional. Se. São promessas condicionais. Promessas condicionais significa que de um lado tem Deus que tudo pode, tudo sabe, e está desejoso de te abençoar. Mas do outro lado tem você, eu e você, pecadores frágeis, desconfiados, uma fé muito frágil, muito pequenininha. Nós mais duvidamos do que acreditamos, por isso pouco recebemos, porque duvidamos. Como é que eu posso receber se eu duvido? Como é que fica uma esposa que duvida do amor do marido? Feliz? Hein? É um inferno uma mulher viver com a dúvida do amor do marido. Isso gera doença nela. Mas se ela tem certeza do amor do marido, isso gera saúde, tranquilidade e paz. Ela dorme melhor. Queridos, Deus se desagrada quando nós duvidamos do amor dele. Quando nós duvidamos de que ele quer o nosso melhor. Por isso, aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele é bom. Deus é bom. O que mais pode descrever Deus? Bondade, misericórdia. Ele nos dá coisas boas porque ele é bom, não é porque nós somos bons. A gente tem dificuldade para pedir coisas para Deus porque a gente fica olhando para a nossa vida errada. Não, mas Deus não está dando coisas para você porque a tua vida é certinha. Não é esse o motivo que Deus está te dando coisas? Deus não te dá porque você é bom. Deus te dá porque ele é bom. Está claro isso, irmãos? Pare de olhar para você e olhe para Jesus. Ah, mas eu sou indigno. Você não tem que ficar olhando para a sua indignidade. Olhe para a dignidade de Jesus. Jesus tem dignidade. Eu estou usando o nome de Jesus na oração. Então, queridos,
é pela dignidade de Jesus, é pelos méritos de Jesus, é pela perfeição de Jesus que eu vou receber todas as coisas. Pare de ser você o merecedor. Não, o merecedor, os méritos é de Jesus. Entende, irmãos? A oração é importante porque estabelece um relacionamento entre você e Deus. A oração é uma conversa franca, bem amiga, aberta com Deus. Porque na oração você fala de quem você ama e na oração você fala de quem odeia. Será que você pode falar na oração de pessoas que você não gosta? Você pode colocar na oração nomes de pessoas que você detesta? Você deve colocar na oração o nome dessas pessoas. Não adianta você querer esconder de Deus. A oração é uma conversa franca, aberta com Deus, como conversando com um amigo. Quando você está estudando a Bíblia, Deus está falando para você. Quando você está orando, você está falando para Deus. É uma estrada com duas mãos, né? Vai e vem. Deus fala com você através da Bíblia e você fala com Deus através da oração. Queridos, quando você vai num psicólogo, vai num psiquiatra e você se assenta ali e você abre o coração, você destrincha a sua vida diante da pessoa. Para uma pessoa que não pode resolver nada. A oração é você destrinchar a sua vida, derramar a sua alma diante de alguém que pode resolver os seus problemas. Isso é oração. Você chora na oração, você louva na oração. Essa semana eu recebi uma carta da divisão norte-americana. Eu sou pastor aposentado, então tenho uma aposentadoria bem pequenininha, mas é da igreja da divisão norte-americana. E quando eu recebi a carta, eu abri assim com receio. O que eles estão me escrevendo para quê? Será que vão parar de mandar o meu salário, né? Você sempre pensa no quê? Pensa no pior, né? Era uma carta dizendo: nós estamos percebendo que você está pagando o Medicaid, o Medicare, e você já está mais de um ano pagando, e de hoje em diante nós vamos pagar para você o Medicare, que é $167 por mês, mas mais ainda, nós vamos te reembolsar por todo esse tempo que você já pagou. Então estou te mandando um cheque de $2.000 e poucos. Eu entrei para dentro de casa, me ajoelhei e chorei e falei: Senhor, muito obrigado, Senhor. Liguei na mesma hora para a Leila e disse: olha, querida, olha aqui, ó. Além deles pagarem daqui para frente, nós vamos ser reembolsados por tudo que nós já pagamos. Eu não pedi nada, irmãos. E a Leila: como é que eles descobriram que você estava pagando? Eu não sei. Eu nem sabia de nada. Foi uma surpresa agradável, queridos. Deus usa de surpresazinhas agradáveis, sabia? Deus usa, porque Ele sabe que a gente é muito frágil, você e eu somos frágeis. Nós precisamos de coisinhas que mostrem o sorriso de Deus. Coisinhas assim que estão mostrando Jesus falando: eu te amo, eu estou cuidando de você, não se preocupe. Queridos, imagine o que teria sido ser. Quem poderia contar a história do que teria sido ser? O que teria sido ser a Leila e eu não tivéssemos vindo para os Estados Unidos em 1997? O que teria sido se em julho de 2013 eu não aposentasse e tomasse a decisão de vir morar aqui na Flórida, a 1 hora de Jacksonville? O que teria sido ser? Será que esta igreja estaria existindo hoje se nós não estivéssemos aqui, tomado essa decisão? Alguém pensa assim: pastor, a verdade é o seguinte: quando um não faz, outro faz. Ah, é? É assim que funciona? Se você não apagar a luz, outro vai apagar?
Se você não fechar a porta, outro vai fechar. Se você não der estudos bíblicos para uma família, outro vai dar. Se você não orar pela salvação dos seus filhos, outros vão orar. De qualquer forma, tudo vai acontecer de bom? É assim que funciona? Não é assim, irmãos. Não é assim. De maneira alguma. Aquilo que você não faz traz prejuízos eternos. Se eu não for visitar aquela família e não estudar a Bíblia com ela, alguém vai fazer isso. Não, talvez essa família se perca, porque são prejuízos eternos. O que teria sido ser, hein? Você pensa que as coisas funcionam automaticamente? Deus quer salvar a humanidade. Deus quer salvar. Então Deus vai fazer de alguma forma para salvar. Se eu não fizer, Deus dá o jeito dele. Não. Há pessoas que vão se perder, mesmo Deus querendo que elas se salvem. Porque o pai não se interessou, a mãe não se interessou, a avó não se interessou, ninguém se interessou e a pessoa se perdeu. E isso vai pesar no juízo contra nós. Porque nós falhamos, não cumprimos com a nossa parte. Milhares de cidades ficarão sem igreja adventista do sétimo dia. Não é toda a cidade que tem. Vejam, queridos, quando você toma uma decisão de fundar uma igreja, quando você toma uma decisão de dar estudos bíblicos, você está fazendo algo que Deus planejou para você fazer. E é você mesmo que Deus escolheu. Não fique duvidando, será que Deus... Não, Deus escolheu você. A sua oração, uma vez, eu encontrei numa igreja onde eu fui pastor, eu encontrei um jovem que era diretor dos jovens. Ele era um jovem diretor dos jovens da igreja. Mas ele já era casado. E tinha 3 filhos. Uma linda família. Ele não acreditava, quando eu preguei sobre a oração intercessora, que nós temos que interceder uns pelos outros, ele disse: eu não acredito na oração intercessora. Eu não acredito. Eu acredito que cada um tem que orar por si mesmo. Falei: você não acredita na intercessão de uma pessoa, de um irmão pelo outro? Não. E o que é que Jesus faz por você e por mim? Não é intercessão? Jesus não disse para Pedro: eu vou rogar por ti. Eu vou rogar por ti. Aí eu perguntei para ele: você ora pela sua esposa? Pelos seus filhos? Lógico que eu oro. Por que você ora? Pela sua esposa, pelos seus filhos. Se você não acredita na oração de intercessão. Queridos, a oração de intercessão faz coisas acontecerem. Orações de intercessão mudam o curso da vida de muitas pessoas, muda a história da vida de muitas pessoas. Quando você começa a orar, coisas começam a acontecer. No livro Eventos Finais, no último capítulo, que é o capítulo 20 desse livro, na página 168, diz assim: quando o bem-estar do grande juiz for pronunciado e a coroa de glória imortal colocada na fronte do vencedor, muitos erguerão essas coroas à vista do universo reunido e, apontando para a mãe, dirão: ela me fez tudo quanto sou mediante a graça de Deus. Seus ensinos, suas orações foram abençoados quanto a minha salvação eterna. Os anjos de Deus imortalizam o nome das mães cujos esforços ganharam os filhos para Jesus Cristo. Filhos erguerão a coroa e dirão: eu devo isso a quem? A minha mãe. Pelos ensinos, pelas orações. Queridos, o que nós fazemos para interceder pelos nossos filhos, interceder pela nossa família, ninguém vai fazer. Ninguém ama mais a sua família do que você mesmo. E você tem que estar disposto a jejuar pela esposa,
jejuar pelo marido que você tem, jejuar pelos filhos que você tem, pelos netos. Nós temos motivos muito sérios para jejuar e orar e interceder. O que teria sido se Acã não tivesse roubado aquela barra de ouro? A família dele não teria morrido? O que teria sido se Acã, mesmo roubando a barra de ouro, tivesse vindo e falado: Senhor, eu pequei, me perdoe? Ele teria sido perdoado? Mas ele, além de roubar, ele não confessou o pecado. O que teria sido se ele confessasse? Teria sido perdoado? Queridos, o que teria sido se Esther não tivesse jejuado e orado? Lembram-se vocês quando saiu o decreto contra o povo judeu no tempo da rainha Esther, que os judeus iriam ser mortos, e ela pediu para o tio dela, o Mardoqueu: peço o povo para que ore e jejue por mim por 3 dias. Porque eu e as minhas damas aqui, também nós vamos jejuar e orar por 3 dias. E eu vou entrar na presença do rei. E eu vou interceder pelo povo. Jejum e oração por 3 dias. Depois ela entrou na presença do rei sem ter sido convidada. Poderia ser morta, mas entrou. Porque ela confiava nas orações e nas intercessões. E o rei estendeu o cetro para ela, e o pedido foi aceito, e o povo judeu foi salvo, nenhum judeu morreu. Queridos, nós podemos mudar o curso da história por orações e por intercessões. Queridos, quantos milagres, quantas conversões, quantos casamentos seriam salvos, quantas crianças ainda estariam felizes vendo o papai e a mamãe juntos dentro de casa, se houvesse mais oração, mais intercessão. Mas muitos não acreditam. Muitos acham que já está tudo perdido. Ah, já está tudo perdido. Essa frase é um desastre. Essa frase é um desastre. Já está tudo perdido mesmo? Quem falou para você que está tudo perdido? Queridos, as pessoas estão vivas ainda? Não morreram ainda? Então não está tudo perdido. Eu me lembro, eu estava iniciando o meu ministério, irmãos. Nos primeiros anos do meu ministério, isso foi em 1975. Eu iniciei o meu ministério 1º de janeiro de 75. Uma velhinha, membro de uma das igrejas minhas, lá em Curitiba, que estava no hospital do Cajuru, internada. A velhinha já tinha mais de 80 anos. E ela estava, morre, não morre. Então os familiares pediram para eu ir orar. Era um pastor aspirante, inexperiente. Eu fui lá, vou lá fazer a unção dela, né? E quando eu cheguei lá, vi o estado dela, fiz a oração, a ungi e voltei para casa, certo de que ela ia o quê? Morrer. Pela idade, pela situação. Aí voltei para casa, ninguém me chama para fazer o funeral. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias. Ué, o que está acontecendo? Liguei para a família. Falei, o que aconteceu? Não, a minha mãe está aqui em casa. Voltou para casa, está boazinha. Então, irmãos, essa questão de você, está tudo perdido? Não, irmãos. A pessoa está respirando, o coração está batendo, há esperança. Há esperança. Não desista. Uma esposa confessou: meu marido é um bom marido, não deixa faltar nada, não falta os cultos da igreja, mas o meu marido nunca orou comigo. Ele nunca se ajoelhou comigo e orou comigo. E eu queria que ele fosse o líder espiritual da minha casa. Ele é cristão, ele vai na igreja, tudo, mas em casa ele não convoca para fazer os cultos, ele não se ajoelha comigo, não ora comigo. Queridos, aqui um desafio. Você como pai, você como marido, você é o líder espiritual da sua casa. Você tem que convidar para o culto da manhã, o culto da noite. Você tem que se ajoelhar com a sua esposa, abraçar a esposa e orar junto com ela.
casamento em que o marido e a esposa oram juntos, abraçadinhos. Sabem o que é orar abraçadinho? Não é pecado não, irmãos. Não é pecado você orar abraçadinho com a esposa. Abraça, rostinho colado, e dedica a sua esposa para Jesus. E a esposa dedica o marido que ela tem para Jesus. E orem pelos filhos. Esse casamento vai se manter, vai ser salvo. Oração: se o meu povo se humilhar e orar e confessar os seus pecados, eu perdoarei e sararei. Aleluia, irmãos. Não se iluda com a ideia de que o que tem que acontecer irá acontecer de qualquer jeito. Não é assim. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Abra sua Bíblia, versos 16 e 17. Tiago capítulo 5, versos 16 e 17. Orações fazem coisas acontecer. Tiago 5, versos 16 e 17. Vamos ler. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Você confessa as suas culpas? Olha, uns confessam, outros têm uma dificuldade de pedir perdão. Outros têm uma dificuldade de chegar e falar: querida, eu pequei, eu errei, eu me enganei, você tinha razão, me perdoe. Eu costumo dizer que existem 3 frases que salvam os casamentos. 3 frases que salvam os casamentos. Gravem essas 3 frases, porque elas salvam os casamentos. Primeira frase: eu pequei. Segunda frase: me perdoe. Terceira frase: eu amo você. Qual é o casamento que não vai subsistir, permanecer firme, se existirem neste casamento essas 3 frases? Eu pequei, querida. Me perdoe. Eu amo você. Aqui diz, vamos ler então Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Você, pai, orar com o filho, abraçar o filho, para que sareis. Está vendo aí? A gente pensa que a cura está na farmácia, está nos comprimidos, nos antibióticos, nos analgésicos. Não, irmãos. Aqui está dizendo que a cura tem a ver com oração e confissão. Confessar vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para quê? Sareis. A oração feita por um justo pode alguma coisa? O que é que diz a Bíblia? Pode muito. Pode muito. E qual é a prova? Verso 17. Elias era um homem sujeito a mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E aí ele orou e choveu. Ele orou e não choveu. E orou e choveu. Interessante que para não chover ele orou uma vez. E quando para voltar a chover, a Bíblia diz que ele orou uma vez, nada. 2, nada. 3, nada. 4, nada. 5, nada. 6, nada. Quando ele orou a 7ª vez, apareceu uma nuvenzinha. Apareceu a nuvem. Ele disse: é a chuva. É a chuva. Queridos, a 7ª vez que ele orou, a chuva veio. Orações fazem coisas acontecerem. Você tem que crer nisso, meu irmão. Por que vivemos tão miseravelmente nesta terra? Porque não cremos que o nosso Pai sabe tudo e pode tudo. A oração feita em nome de Jesus, nome forte e poderoso de Jesus, pode mudar o curso da história da sua vida? George Miller, marquem bem esse nome, George Miller, humilhou-se diante de Deus, confessou os seus pecados, buscou viver na presença de Deus. E as orações de George Miller construíram 5 grandes edifícios.
sem pedir dinheiro para ninguém, sem pegar empréstimo bancário nenhuma vez, ele construiu 5 grandes edifícios, orfanatos, que abrigaram mais de 2.000 crianças. Mas de onde vinha o dinheiro? O dinheiro vinha. Mas ele não pedia para ninguém, ele pedia para Deus. Às vezes a Leila fala com fulano. Não, eu vou falar com Deus. Conta para ele da necessidade. Não, eu vou contar para Deus. Você fala para Deus. Deus é que vai tocar no coração da pessoa e ela vai trazer e vai dar. A gente tem que crer que Deus atende. Cada dia, essas mais de 2.000 crianças que viviam nesses orfanatos de George Miller, os professores e as enfermeiras que estavam ali, eram completamente dependentes da providência divina em resposta às orações de George Miller. Ele nunca pedia ajuda financeira a nenhum homem, nenhum banco, nenhuma empresa, só para Deus. E no período de 60 anos, milhões de dólares foram enviados para os orfanatos de Miller. Suas orações também providenciaram ajuda para outros missionários em terras estrangeiras. As crianças nesses orfanatos nunca perderam uma só refeição. O máximo de tempo que elas tiveram que esperar por uma próxima refeição foi de 30 minutos. O propósito de George Miller não era só cuidar das crianças, mas sim provar que Deus é fiel e Ele ouve as orações. Durante a Segunda Guerra Mundial, nesse período, quando a Inglaterra estava sendo atacada, os orfanatos dele ficavam ali na região de Bristol, na Inglaterra. E ali estava sendo tudo atacado pelas bombas, pelos aviões, e estava sendo tudo destruído. Sabe para onde as pessoas corriam nesses bombardeios? As pessoas todas corriam para os orfanatos de Miller, porque elas tinham a confiança de que os orfanatos não seriam atingidos pelas bombas. E não foram. E não foram. Os orfanatos, esses 5 prédios, estão em pé até hoje para você, se você quiser ver. Estão lá. É importante a oração, queridos. E eu quero ler para vocês agora, neste livro que é a meditação matinal deste ano, é de Ellen White, ela que escreveu, na página 146, que nós lemos ontem. Eu quero ler para vocês aquilo que a Leila falou, que nós não recebemos as coisas de Deus, porque nós somos muito rápidos para largar o braço do Senhor. A gente larga muito rápido o braço do Senhor, por isso não recebemos. Quem falou isso? Ellen White falou aqui, olha. Perguntei ao anjo, por que não havia mais fé e poder em Israel? Disse o anjo, respondendo à pergunta que ela fez: vocês largam muito depressa o braço do Senhor. Não largue o braço do Senhor. Se agarre ali. Queridos, nós não precisamos esperar Deus responder para depois agradecer. Você já começa a agradecer o emprego. Você não está trabalhando ainda, mas você já está louvando a Deus pelo emprego que recebeu. Deus vai falar, mas ele está agradecendo pelo emprego que não recebeu? Ele ainda não recebeu? Eu tenho que fazer alguma coisa por ele? Tantos receberam e não agradecem, ele nem recebeu e já está agradecendo? Eu vou fazer alguma coisa por ele. Queridos, não larguem o braço do Senhor. O que teria acontecido se George Miller não tivesse orado? Se ele não tivesse construído aqueles 5 orfanatos, alguém teria construído. É? É assim? As coisas vão acontecer de qualquer jeito? Você teria coragem de dizer que se ele não tivesse orado, outros teriam orado e as 2.000 crianças teriam sido alimentadas? Se alguém não orar pela minha família, se eu não orar, alguém vai orar? No ano de 1857, irmãos, veja, o ano de 1857, o zelador de uma igreja
Não era o pastor da igreja, nem o ancião da igreja, era o zelador da igreja. 1857, o nome dele era Jeremias Lanphier. Gravem bem esse nome, Jeremias Lanphier. Qual ano? 1857. O que ele fez? Ele decidiu começar a convidar as pessoas para um grupo de oração. No primeiro convite que ele fez, apareceram 6 pessoas para o culto do poder de oração. Na segunda semana, porque era uma reunião por semana, na segunda semana apareceram 14 pessoas no culto do poder. Na terceira semana apareceram 23 pessoas no culto do poder. E a partir da terceira semana eles decidiram fazer não uma vez por semana, mas fazer todos os dias da semana. E aí este grupo pulou para 6.100 homens de oração. Tudo começou com o zelador da igreja. Qualquer um pode começar um movimento desse. Qualquer um. Você começa contagiando as pessoas para que elas aprendam a orar e a depender de Deus. Por que não nós? Nós podemos ser estas pessoas que estarão orando todo o tempo. Por que não lançamos mão da oração para resolver os problemas do casamento que está acabado? Casamentos que estão destroçados. Por que não orar, jejuar, pedir perdão? Eu pequei, querida. Me perdoe. Eu amo você. 3 frases que salvam os casamentos. É impossível você viver sob a soberania de Deus e orar só por si mesmo. Quem vive sob o poder de Deus, ora uns pelos outros. A história de Jó mostra que a situação dele mudou, irmãos. Quando ele começou a orar, eu quero que você leia isso. Jó 42:10. A situação miserável de Jó mudou quando ele começou a orar pelos amigos. Sabe por que isso ficou escrito na Bíblia? Para você e eu entendermos que quando nós oramos pelos outros, algumas coisas maravilhosas começam o quê? A acontecer. Jó 42, verso 10. Leiam comigo. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. O que quer dizer essa frase, virou o cativeiro? Ele perdeu todos os filhos, perdeu todo o rebanho, só não perdeu a mulher. Não é? O resto ele perdeu tudo. Mas Deus virou o cativeiro dele. Ele recebeu tudo em dobro, né? Tudo. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando? Quando, vamos ler juntos? Quando orava pelos seus amigos. Será que faz alguma diferença você orar pelos seus amigos? Tem gente que é egoísta até na oração. É tão egoísta que até orando ele é egoísta. Porque ele só ora por ele. Ou só pela família dele. Não, queridos. Nós temos que abrir o leque. Ore por você, ore pela sua esposa, pelos seus filhos, ore pelos seus amigos, e você vai fazendo uma lista grande de oração. Uma lista grande de oração. Quando orava pelos amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes ele possuía. Em 2 Crônicas 7,14 diz que se nos humilharmos e orarmos e buscarmos a sua face, ele perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Queridos, que Jesus Cristo preencha a sua necessidade. Que você aceite o desafio de Deus. Que você seja o homem da oração, a mulher da oração. Salvando os lares nossos. Não pense, está tudo estragado mesmo? Não. Deus conserta tudo, qualquer relacionamento. Eu quero orar com você nesse momento. É uma oração de consagração. Aqueles que querem se unir a este movimento de oração e de jejum. Eu desafio você para fazer um jejum semanal. Ouse jejuar semanalmente por aquilo que você quer ver acontecer. E você vai ver os milagres. Eu quero desafiar você para se unir a este grupo que ora incessantemente e que jejua uma vez por semana. Sabe que você aceitaria esse desafio? Quem quer
Pode ficar em pé. Eu quero orar agora por esses que querem aceitar o desafio de orar incessantemente e jejuar pelo menos uma vez por semana. Ou seja, 24 horas, ou seja, um jejum de 12 horas. Você escolhe o tipo de jejum. Você escolhe se vai ser sem alimento nenhum, ou se vai ser só um jejum só de frutas, ou um jejum só de sucos, ou um jejum, enfim, você escolhe. O que você escolher, Deus aceita, tá bom? Nós queremos orar por vocês neste momento. Pai eterno, obrigado, porque o Senhor sabe tudo. Por isso pode responder tudo que nós perguntamos. Obrigado, porque o Senhor pode tudo. Por isso pode nos dar tudo o que nós precisamos. Obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, porque Jesus Cristo é o nosso Salvador. E no nome dele, nós podemos conseguir todas as coisas, porque o nome forte de Jesus abre as portas do céu e faz com que coisas aconteçam nesta terra. Abençoa os teus filhos que neste momento estamos nos unindo neste movimento de oração. Oração incessante, diária. E também decididos a fazer um jejum por semana, seja de 24 horas ou de 12 horas. Enfim, Pai, que o Senhor aceite a decisão que fazemos para que os milagres aconteçam na nossa família. Que famílias que muitos já davam por acabadas possam ser reestruturadas, salvas, para o bem dos filhos, para o bem do nome de Jesus. Salva os nossos lares, abençoa os nossos irmãos. Que a graça do meu Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre todos nós. É em nome de Jesus que eu peço. Amém, Senhor. Amém.